Oi pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. No meio da pandemia, né? O coronavírus. Eu gravo aula virtualmente, assim, aula remota, né? Desde março desse ano. E desde março eu venho dizendo para as pessoas se cuidarem com o coronavírus, né? Tomarem cuidado. E parece que o tempo passa e eu continuo dando os mesmos avisos, né? Pessoal, a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que... O coronavírus está aí. Agora que eu estou gravando essa aula em dezembro, está se falando de uma segunda onda da infecção, então não tá para brincadeira, tá certo? Vamos finalmente continuar o nosso curso de Kant, que eu estou gravando essas aulas explicativas, né? Para tentar facilitar a compreensão dos problemas que Kant queria resolver na sua crítica da razão pura, né? As aulas gravadas com a leitura dos textos já estão todas gravadas, né? Claro, mas as aulas explicativas eu estou produzindo agora. E essa está saindo com um pouco de atraso, né? Eu queria ter gravado a aula sobre a lógica transcendental há bem mais tempo, né? Mais tempo atrás, mas não deu, né? Minhas outras obrigações me impediram. E vamos finalmente continuar nosso curso Kant aqui, a lógica transcendental. Eu gostaria de dizer que essa aula, na verdade, é sobre a primeira parte da lógica transcendental. O título do slide aí não ficou claro, né? O que a gente vai debater aqui é a parte que Kant chama de analítica transcendental, né? Pelo subtema ali, né, os subtítulos, que diz quais são os assuntos que a gente vai conversar, dá para entender que é a analítica transcendental, né? A outra parte da lógica transcendental é a dialética transcendental, vai ficar mais para frente o vídeo dela, tá certo? Não lembro se eu vou fazer tão rápido não o vídeo da segunda parte da lógica transcendental não, mas para o nosso curso, para compreender a importância, digamos assim, as teses principais da filosofia da ciência de Kant, porque esse é o curso, né, uma introdução à filosofia da ciência de Kant, a analítica transcendental, que é a primeira parte da lógica transcendental, é a parte mais importante, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aí quais são os assuntos que a gente vai debater na aula de hoje. O entendimento no sujeito transcendental, o fio condutor e a tábua das categorias, o problema de Hume, o famoso problema de Hume, né, e a resposta de Kant. Muita gente gosta desse problema de Hume. Para quem gosta de Hume, essa aula vai ser boa, né, porque a gente vai debater de uma maneira assim profunda o problema de Hume. E vamos lá. Começando uma introdução aí à questão do capítulo que a gente vai debater, a primeira parte da lógica transcendental, né? As faculdades do sujeito transcendental, sensibilidade e entendimento, tá certo? Na verdade, tem mais faculdades, mas são as duas principais, ou as duas que Kant foca mais na crítica da razão pura, né? Mas existem outras faculdades. Em outras aulas eu vou falar de outras faculdades, tá certo? Mas primeiro, vamos entender a sensibilidade e o entendimento, tá certo? Para começar, vamos elucidar um pouco, né? Vamos elucidar um pouco as características das duas primeiras faculdades do sujeito transcendental mencionadas por Kant, a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade é a capacidade do sujeito de receber representações, ou seja, é uma faculdade passiva que entra em atividade apenas quando os dados dos sentidos, as sensações, alcançam a mente do sujeito transcendental. Então a sensibilidade recebe as impressões dos sentidos. As representações resultantes da captação dos dados sensoriais são intuições. Isso aí a gente já sabe, né? É bom uma revisão também, né? Já o entendimento é uma faculdade ativa. Note como a sensibilidade é passiva, o entendimento é a faculdade ativa. Ele produz espontaneamente suas representações, os conceitos. Espontaneamente quer dizer que ele não fica esperando as informações dos sentidos para trabalhar como ocorre com a sensibilidade, né? Não fica esperando assim o contato com os objetos. Ele pode trabalhar espontaneamente, por livre e espontânea vontade, tá certo? Então, os conceitos são as representações do entendimento, né? Os conceitos, né, são produzidos a partir das intuições captadas pelos sentidos ou a partir do agrupamento de outros conceitos. Então, Kant diz, né, uma frase famosa no início da analítica transcendental, intuições sem conceitos são cegos, intuições sem conceitos são cegos, e conceitos sem intuições são vazios. Eu não coloquei isso na apresentação, mas essa é uma frase muito famosa de Kant, né? Talvez devesse ter entrado aí no slide, né? Intuições sem conceitos são cegas, conceitos sem intuições são vazios, tá certo? Então, conceitos precisam de intuições para serem formados, ou precisam de outros conceitos, né? Um conceito que é formado a partir de um outro conceito, uma hora vai chegar numa intuição, porque em algum lugar tem que ter intuição no processo, tá certo? Senão o conceito fica vazio. A parte da crítica da razão pura, que visa elucidar o papel transcendental do entendimento, se chama lógica transcendental, tá certo? Na verdade, eu devia ter colocado aí analítica transcendental, que é a primeira parte da lógica, né?
Eu tentei ser resumido demais, aí eu acho que não ficou claro, né? Mas, pessoal, anota aí, vê a analítica transcendental, que estuda o entendimento, que é a primeira parte da lógica transcendental. Ou seja, este é o capítulo que tem como objetivo explicar como o entendimento contribui com a explicação dos conhecimentos de juízos sintéticos a priori, né? Como o entendimento permite a possibilidade, né, dos conhecimentos de juízos sintéticos a priori. A analítica transcendental, a primeira parte da lógica transcendental. Para esclarecer as características da sensibilidade e do entendimento em uma tabela, vamos lá, essa aula vai ter tabela, né? A sensibilidade ela é passiva, o entendimento é ativo, então a sensibilidade ela capta os dados dos sentidos, o entendimento cria conceitos espontaneamente. As intuições são representações sensoriais não linguísticas, isso aí é na parte da sensibilidade, né, na coluna da sensibilidade. Na coluna do entendimento a gente tem os conceitos, que são representações intelectuais linguísticas. Na parte da sensibilidade a gente tem uma relação imediata com o objeto entra em contato com o sujeito e cria a intuição, né? Enquanto que o entendimento tem uma relação imediata, indireta com o objeto, né? A representação do entendimento, que é o conceito, ele muitas vezes é a representação de uma representação da intuição, né? Ou então a representação da intuição, a formada a partir da intuição, né? Kant diz na analítica transcendental que o conceito é a representação de uma representação. Essa é a parte que eu estou lembrando, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes o conceito ele é formado a partir da intuição. Ou de outros conceitos, né? Pode ser a representação da representação da representação. Certo? E a forma da sensibilidade são as intuições puras, o espaço-tempo, e a forma do entendimento são os conceitos puros, são as categorias. Introduzindo essa palavra aí, categorias, tá certo? Então, enquanto a sensibilidade produz as intuições a partir da receptividade passiva dos dados sensoriais, o entendimento trabalha de maneira ativa, produzindo conceitos a partir do agrupamento de intuições ou de outros conceitos. Okay? Tudo isso está lá no início da analítica transcendental, tá certo? Para explicar como são possíveis os conhecimentos de juízos sintéticos a priori, Kant precisará examinar a parte específica do entendimento, essa parte pura. De maneira semelhante a como a estética transcendental foi um exame da forma da sensibilidade das intuições puras, a lógica transcendental examina a forma do entendimento e seus conceitos puros, que são as categorias, tá certo? Em busca das categorias, na introdução do problema do fio condutor. Vimos na estética transcendental Kant demonstrar que o espaço e tempo são intuições a priori e fundamento de algumas ciências da razão pura, geometria e física, respectivamente, não a aritmética. A aritmética, a gente vai falar sobre a origem da aritmética no sistema de Kant, né? O fundamento da aritmética no sistema kantiano, mas vai ficar no capítulo mais para frente, né? Na próxima aula, na verdade. Isto resolve a questão da contribuição da sensibilidade para a possibilidade de um conhecimento por juízos sintéticos a priori. Né? Então, a contribuição da sensibilidade nos conhecimentos dos juízos sintéticos a priori é o espaço e o tempo. Na lógica transcendental, Kant irá se defrontar com o seguinte problema: qual é a contribuição do entendimento nesta empreitada? Então, novamente, deveria ser a analítica transcendental, primeira parte da lógica transcendental, tá certo? Então, nessa primeira parte da lógica transcendental, que se chama analítica transcendental, qual é a contribuição do entendimento nesta empreitada? Como descobrir quais são os conceitos puros, as formas puras do entendimento que tornam possíveis conhecimentos sintéticos a priori? Para resolver esta questão, Kant vai precisar de um princípio que possa utilizar para deduzir quais são os conceitos puros e que possa lhe dar segurança de que a lista está completa, ou seja, que não tem conceito puro que ficou fora da lista, e que não há conceitos empíricos misturados aos puros. Kant criticava os seus contemporâneos, os outros filósofos da época dele, por tentarem produzir uma lista de conceitos primitivos do entendimento, ou os conceitos básicos do entendimento, que Kant chama aqui de conceitos puros, tá certo? Se usava essa ideia, né, quais são os primeiros conceitos que o ser humano forma tal, mas os filósofos da época não tinham um método para construir essa lista de conceitos puros. Então tem filósofos, por exemplo, que famosamente propunham aí mais de 100 conceitos básicos, né, como se fossem os primeiros conceitos do entendimento humano, tal. Uma lista assim, mais de 100, ou de chegar e sugeria 10 ou sugeria 20. Por que havia essa discordância entre os filósofos da época? Porque, segundo Kant, esses outros filósofos não tinham um método para criar uma lista completa e segura dos conceitos puros, ou dos conceitos básicos do entendimento, tá certo? Os conceitos primitivos. A grande vantagem de Kant em relação aos filósofos da sua época é que a análise que ele faz do entendimento permite a ele construir uma lista completa. Essa é a tese kantiana, tá certo? Uma lista completa, segura e sem misturas, né? Que não tem intrusões de conceitos empíricos.
Então vamos lá, né? O fio condutor para as categorias. Como descobrir uma listagem correta e completa das categorias? Aí, essa é a questão, né? Este princípio buscado por Kant será dado pela lógica. A lógica, não confundir esta com a lógica transcendental de Kant, é a lógica comum que os lógicos estudam, tá certo? É o estudo da forma dos juízos e dos raciocínios, abstraindo completamente do conteúdo do texto. Então a lógica estuda assim, né? Todo A é B, todo B é C, portanto todo A é C. É um exemplo de um raciocínio lógico que não tem conteúdo, é só a forma do raciocínio. Isso vai ser bem importante, né? Ora, juntar conceitos e formar juízos é justamente o que o entendimento faz. Portanto, Kant defende que o estudo da forma geral dos juízos, que é a lógica, seria o fio condutor adequado para revelar a forma pura do entendimento. Então a lógica já tem um estudo puro de como as pessoas raciocinam, né? Quais são os tipos de juízos. Só que Kant quer dizer o seguinte, que por trás dessa listagem de tipos de juízos da lógica, haveria uma outra listagem, uma listagem assim, transcendental, né? De quais são os princípios do entendimento que estão associados a cada tipo de raciocínio lógico, ou a cada tipo de juízo lógico, tá certo? Essa é a ideia de Kant, está muito bem argumentado lá no início da analítica transcendental, né? Uma parte bem argumentada, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Lembrando que essa aula aqui não é de leitura da crítica da razão pura, eu tenho outras aulas de leitura gravada, né? Uma aula para tentar explicar de uma maneira mais sintética, tá certo? Isso significa que, se for possível obter uma lista completa de todos os tipos de juízos possíveis, né? Se a gente conseguir essa lista, isso deveria ser suficiente para daí deduzir uma lista de todos os conceitos puros possíveis. Né? Por quê? Porque as duas coisas são funções do entendimento, né? Tanto os tipos de juízo quanto os conceitos puros, os dois devem estar relacionados. Demarcando assim a forma pura do entendimento de maneira completa e sem intromissões de conceitos extraídos da experiência. Que esta lista dos juízes é possível, Kant continua seu raciocínio, já havia sido provada há muito tempo, né, pela lógica comum da época. Desde a época de Aristóteles já se fazia lista dos tipos de juízos possíveis, tá certo? Explicando mais, Kant defende que, de uma lista completa dos tipos de juízos fornecidos pela lógica, é possível deduzir uma lista completa das categorias, dos conceitos puros do entendimento. Tá. A tábua dos juízos. A lista das formas puras dos juízos. Em Kant, então, nos oferece a seguinte tábua dos juízos, lista completa dos tipos de juízos possíveis. Em relação à quantidade, nós teríamos três tipos. Os juízos universais, todo A é B, os juízos particulares, alguns A são B, particulares porque é uma parte do universo, tá certo? E singulares, um A é B, tá certo? Então, Sócrates é mortal, é um juízo singular, todo homem mortal é um juízo universal, e alguns homens são carecas, é um juízo particular, porque é uma parte do todo, tá certo? Em relação à qualidade, os juízos podem ser afirmativos, que afirma que A é B, negativos, que nega A não é B, ou infinitos, A é não B. Ele afirma uma negação, né? Ele afirma que está fora do conceito, que o conceito de A está fora do conceito de B. Vamos lá, relação. Os juízes podem ser categóricos, que é uma afirmação ou uma negação, pode ser categórico, tá certo? A é B ou A não é B é juízo categórico. Por que categórico? Porque veja com o que ele está comparando aí. É a relação entre os dois elementos do juízo, né? Como é que o A e o B se relacionam. Então, pode ser assim, há uma relação, A é B. Pode ser hipotético, se A, então B, tá certo? Se A, então B. Ou pode ser disjuntivo, ou A ou B. Então, o hipotético coloca A como uma condição de B, disjuntivo coloca A ou B como disjuntos, ou seja, se um for verdade, o outro não é. E o categórico, ele simplesmente soma o A ou B, tá certo? Juntos os dois. Em relação à modalidade, em relação à modalidade, os juízes podem ser problemáticos, A possivelmente é B, coloca a ideia da possibilidade, né? Assertóricos, A é B, é uma afirmação sobre a realidade, a efetividade, A é realmente B. O apodíticos, A é necessariamente B, né? O apodítico é aquele que diz assim que A é B e não pode não ser. Os assertóricos, né? Os que são sobre a realidade, dizem que A é B, mas poderia não ser. E o problemático diz que A possivelmente é o B, mas pode não ser, tá certo? Ele é possivelmente, mas pode ser que não seja. O assertórico é que é realmente, mas poderia não ser, seria possível não ser. E o apodítico é que ele realmente é, mas não é possível não ser. Ficou claro o que eu disse agora? Provavelmente não, né? Isso é coisa de professor de lógica, né? Bom, pessoal, essas são as formas dos juízos. Eu vou acrescentar logo uma crítica muito comum na bibliografia secundária sobre Kant, os comentadores de Kant. É muito comum criticar o fato de que Kant forçou a mão aqui, né,
para ter essa lista com 4 tipos de pontos de vista sobre os juízes, com 3 integrantes em cada uma das insígnias, né? Cada uma das categorias ali, categoria é uma palavra péssima para usar na aula de hoje para falar disso, né? Cada um dos tipos de juiz ali, quantidade, qualidade e relação à modalidade, tem 3 integrantes, né? Para dar um total de 12. Por que Kant forçou a mão? Porque provavelmente ele devia ter mania de organização, né? Se Kant fosse pegar a lista simples de como os lógicos realmente estudavam juízes na época, eles não incluiriam, por exemplo, juízes infinitos. Juízes infinitos é um acréscimo de Kant, então na qualidade teria somente afirmativos e negativos. Os lógicos da época não incluiriam também juízos singulares, como sendo um tipo diferente de juízo, seria somente universal ou particular, tá certo? Por quê? Porque o singular, na verdade, é um caso de um juízo universal. Como assim, professor, o singular é universal? Isso é uma questão de lógica, né? O juízo universal é um juízo que está predicando algo sobre todo o conjunto do conceito. Então, por exemplo, todo homem é mortal, você está dizendo que todo o conjunto dos homens está dentro do conjunto dos mortais. Um juízo singular também. Quando você diz que Sócrates é mortal, você está querendo dizer que todo o conjunto de Sócrates, que é um conjunto unitário, só tem um indivíduo Sócrates específico, é mortal. Mas em relação à lógica, ele faz o mesmo papel, de incluir completamente um conjunto dentro do outro. Tudo isso que eu estou falando deve estar ficando não muito claro, né? Porque a aula não é de lógica, a gente não tem tanto tempo assim para gravar uma aula assim de 1 hora sobre isso e tal. A aula tem que ser resumida. Mas eu estou só dizendo assim que se Kant não forçasse a mão, provavelmente ele chegaria à conclusão que tem 10 tipos de juízes em vez de 12. Só que ele queria 12, né? Ele provavelmente achava 12 um número melhor e tal. Então ele deu um jeitinho assim, né? Deu uma arrumada para chegar em 12. Isso é uma crítica muito comum que se faz a Kant. Outra crítica comum é que esses tipos de juízo, a lista completa dos tipos de juízo, que são 12 juízos, isso é uma característica da lógica da época. Kant achava que a lógica, da forma como ela existia na época dele, era uma questão que estava acabada, que assim, uma ciência que não queria evoluir, tá certo? Ele deixa isso claro lá no prefácio, uma ciência que não evolui, ela já está encerrada. Mas hoje em dia a gente sabe que não é assim. A lógica moderna é muito mais ampla do que a lógica que Kant conhecia, e não há um número exato de tipos de juízos na lógica contemporânea. A lógica contemporânea trata assim de uma quantidade indefinida de tipos de juízos. Por quê? Porque a lógica contemporânea acrescenta muito mais ferramentas lógicas à lógica, tá certo? Então, assim, é como se a lógica da época de Kant fosse ferramentas mais arcaicas, né? Ferramentas menos desenvolvidas do que as ferramentas que se desenvolveram depois a partir do final do século XIX. Então, isso quer dizer que Kant está errado? Sim, infelizmente fica um pouco datado, né, esse raciocínio de Kant, mas cada filósofo é filho do seu tempo. Não tinha como ele raciocinar, tirar uma conclusão sobre a lógica que só iria existir 200 anos depois da morte dele, tá certo? Não é assim que funciona. Ou 200 anos depois da morte não, né? Digamos assim, 100 anos depois da morte dele foi quando essa lógica contemporânea surgiu, tá certo? Vamos lá. E a tábua das categorias, né? Então vamos lá, continuando a leitura. Da lista dos tipos de juízos, Kant deriva a lista das categorias, são os conceitos comuns. A gente teria unidade, pluralidade e totalidade. Qualidade, a gente teria a realidade, negação, limitação. Relação, a gente teria inerência e subsistência, que é a substância e acidente. Causalidade, dependência, causa e efeito. E comunidade, que é a ação recíproca. É a relação com que as coisas se relacionam, tá certo? Modalidade, a gente tem possibilidade ou impossibilidade, se algo é possível ou impossível. Existência ou não existência, ou necessidade e contingência. Contingência é o contrário de necessidade. Necessidade é o que é algo ser de uma maneira e não poder ser diferente, e contingente é poder ser diferente, tá certo? Então, vamos lá. Ao lado podemos ver uma tabela que mostra com mais clareza de qual tipo de juízo Kant deriva cada categoria. Então temos do juízo universal, ele tira unidade, do particular, ele tira a categoria de pluralidade, do singular, ele tira a categoria de totalidade, dos juízos, né, afirmativos, ele tira a realidade de algo, que é algo ser real, né? Negativos é a negação, aí ficou claro, né? Negativo e negação é talvez assim o mais claro de todos, né? A relação mais clara de todos entre a categoria e o juízo. Os infinitos, ele tira a categoria de limitação, qual é o limite de algo, a fronteira de algo, tá certo? Relação dos categóricos, ele tira inerência e subsistência, substância e acidente, tá certo? O hipotético, se A então B, ele tira causalidade dependência, causa e efeito. Disjuntivo ou A ou B, ele tira comunidade, ação recíproca, tá certo? E modalidade dos problemáticos, ele tira possibilidade e impossibilidade. Assertóricos, existência e não existência. E apodíticos, necessidade e contingência.
Então tudo isso está lá explicado na Letra Transcendental. Tem uma parte da Letra Transcendental chamada Tábua das Categorias, que ele explica como é que ele deriva de cada juízo. É uma parte do livro da Crítica da Razão Pura que a gente vê Kant fazendo uns ajustezinhos assim, né? Pega a lógica na época que existia, faz um ajustezinho para ela se encaixar melhor no seu sistema, né? Força um pouquinho a mão para dar uma tábua de 12 categorias, tá certo? E Kant gosta tanto da tábua das 12 categorias que ele vai usar essa tábua o resto do livro todinho, né? Quanto na parte que Kant vai falar dos princípios do conhecimento puro, ele usa a tábua das categorias para derivar os princípios, né? Quando Kant vai falar dos erros da razão, tem uma parte da Crítica da Razão Pura que ele fala dos erros da razão pura. Ele pega a tábua das categorias para derivar os erros da razão pura. Por quê? Porque ele teve tanto trabalho, né, para alcançar o número exato de 12 que ele quer usar esse número agora no resto da Crítica da Razão Pura todinha, tá certo? Esse é um problema assim, de Kant. Kant é um gênio, né, de ver questões, analisar questões filosóficas difíceis de um ponto de vista extremamente profundo, né? E encontrar soluções novas para problemas que o pessoal achava na época que não tinha solução, encontrar soluções completamente novas, né? Mas ele era, assim, gostava muito de uma organização, ele era muito organizado, né? Schopenhauer, que é um filósofo que foi profundamente influenciado por Kant, né? Arthur Schopenhauer viveu algum tempo depois de Kant, mas foi assim, enormemente influenciado por Kant. Schopenhauer era fã de Kant, diz que Kant era um neurótico que podia colocar tudo a perder por causa da sua mania de simetria. Veja, mania de simetria, né? A análise que Schopenhauer fazia de Kant, e Schopenhauer gostava de Kant, né? Entre parênteses, a gente pode chegar à seguinte conclusão, né? Imagina como é que Schopenhauer analisava as pessoas que ele não gostava, né? Se ele gostava de Kant e dizia que ele era um neurótico com mania de simetria, viu? Imagina como é que ele analisava a pessoa que ele não gostava, né? Mas Schopenhauer tem um pouco de verdade também, um pouco de razão em fazer essa crítica a Kant, né? Também é uma crítica comum que outros comentadores fazem. Bom, então, o que é que tem interessante nessa tábua das categorias, né? Como é que ele tira cada categoria e cada juízo, beleza, mas o que é que a gente pode usar isso? Qual consequência filosófica a gente pode tirar dessa análise da tábua das categorias de Kant? Vamos debater aqui, né? Fazer o debate Kant e Hume, introduzindo o problema de Hume. O famoso debate Kant e Hume, né? Que nas faculdades de filosofia se estuda muito, certo? Então, introduzindo o problema de Hume. Agora que já vimos a tábua das categorias, esta coleção de 12 conceitos fundamentais puros, sem dados empíricos e transcendentais, que ajudam a explicar a possibilidade de juízos sintéticos a priori, é isso que significa ser puro e ser transcendental, né? Puro significa não vem da experiência, e transcendental significa permite a possibilidade de juízos sintéticos a priori. Vamos apresentar rapidamente a forma como Kant utiliza essa tábua, né, para oferecer sua solução ao famoso problema de Hume. David Hume, está aí os anos que ele viveu, né, 711 a 776. É um filósofo integrante da corrente do empirismo. O famoso problema apontado por Hume é demonstrar que não existe um motivo para aceitar a relação de causa e efeito a partir da observação dos fatos. Interessante essa tese, né? Ou seja, só porque algo foi observado ocorrendo de uma determinada forma, isto não é motivo aceitável para concluir que ele vai continuar ocorrendo da mesma maneira. Muita gente se surpreende quando vê o problema de Hume pela primeira vez, acha que deve ter alguma coisa errada. Como é que pode? Se você vê alguma coisa acontecendo muitas vezes, quer dizer que vai continuar acontecendo daquela maneira? Não, né? Não, isso não é um raciocínio lógico, apesar de ser um princípio importantíssimo, né? O princípio da causa e efeito. Tá certo? Então vamos lá, continuando, explicando um pouco mais o problema de Hume. A ideia de que o fato de um fenômeno da natureza ter ocorrido de uma determinada maneira até hoje garante que ele vai continuar a se apresentar da mesma forma é chamada de falácia do naturalismo e é o famoso problema de Hume, tá certo? Não dá para garantir que só porque uma coisa foi assim até hoje vai continuar sendo, tá certo? Este problema revela que não temos um motivo para sustentar o princípio da causa e efeito a partir da experiência sensível. Ora, o princípio da causa e efeito garante que uma mesma causa terá sempre o mesmo efeito. Essa é a ideia da causa e efeito, tá certo? Que é justamente o que Hume revela que não podemos defender a partir da simples observação de eventos passados. Em resumo, observações passadas não garantem conclusões sobre o futuro, apesar de que é isto que o princípio da causa e efeito gostaria de garantir. A ideia de causa e efeito é a mesma causa sempre vai ter o mesmo efeito. Ou seja, se você observar algo que foi a causa de um efeito no passado, e então se aquela causa se repetir, o efeito vai se repetir, não tem motivo para concluir isso. E Hume percebe esse problema, esse é um problema gravíssimo, tá certo? No lugar deste princípio de causa e efeito,
Hume coloca a força do hábito, ou seja, se vemos um fenômeno ocorrer muitas vezes de uma determinada maneira, não teremos motivos racionais para acreditar que ele vai continuar a ocorrer daquela maneira, mas formamos uma expectativa psicológica de que ele continuará ocorrendo de forma igual. Este é o hábito. Então não tem um motivo racional, tem um hábito, ou seja, uma expectativa psicológica de que aquele fenômeno vai se repetir de maneira igual. Mas não é um motivo, não tem lógica, isso não tem racionalidade, essa conclusão. Continuando. Por que o problema de Hume é um problema? Vou explicar. Né? Abandonar o princípio de causa e efeito e colocar em seu lugar a força do hábito significa dizer que grande parte do conhecimento humano precisa deixar de ser considerado seguro. As leis da física, por exemplo, as leis de Newton, as três leis de Newton, né? A gravitação universal, a lei das órbitas dos planetas de Kepler, as equações da cinemática de Galileu, a mensuração da pressão atmosférica de Torricelli, para citar exemplos da época de Hume e Kant, né? Só alguns exemplos, poucos houveram mais, né? Foram formulados a partir da observação de fenômenos da natureza e tiraram destas observações conclusões sobre o funcionamento do universo que pensavam ser universais e seguras. As conclusões, né? Universais e seguras. Isto porque o princípio racional aceito implicitamente nestas leis, que é o princípio de causa e efeito, ele próprio era pensado como sendo universal e seguro. Se este princípio é colocado em dúvida ou abandonado e substituído pela força do hábito, né, do observador, as conclusões que ele tornava possíveis não podem mais ser aceitas como leis definitivas da natureza. Hume diria que todos esses físicos tentaram provar como o universo funciona, mas mostraram apenas como o universo tem funcionado até hoje e como se espera que continue funcionando. Psicologicamente se espera que ele continue funcionando, mas não seria seguro deduzir que ele vai continuar funcionando dessa maneira, tá certo? Então a lei da gravitação universal, por exemplo, se você jogar um lápis ele cai, né? Se você jogar esse lápis aqui ele vai cair, jogar novo ele vai cair, jogar novo ele vai cair. Se eu repetir essa experiência 50 mil vezes e amanhã eu segurar o mesmo lápis e jogar ele, ele vai cair de novo, a gente sente esse impulso, né? Esse instinto de responder, vai cair de novo. Mas a gente está dizendo que essa conclusão não é lógica. Não tem motivo para concluir isso. Por quê? Porque só porque a gente espera que algo vai acontecer, não quer dizer que vai acontecer, tá certo? E observações do passado não garantem conclusões sobre o futuro. Essa ideia de Hume é poderosíssima, né? Será que Kant tem uma solução para isso? Né? Vamos lá, Kant sobre o problema de Hume. Como Kant se posiciona em relação ao problema de Hume? Em primeiro lugar, Kant afirma que foi Hume que o retirou do sono dogmático. Essa frase famosa de Kant está lá nos prolegômenos, né? Prolegômenos a toda a metafísica futura. Kant diz, né? Hume me acordou, me despertou do sono dogmático, né? Ou seja, o fez ver pela primeira vez toda a profundidade da empreitada filosófica que precisava ser realizada se quisermos salvar o conhecimento humano do ceticismo que resulta das ideias humeanas. Então, quando a gente fala sobre o projeto de Kant hoje em dia, né, qual é o grande projeto filosófico de Kant na crítica da razão pura? É estabelecer os fundamentos filosóficos do conhecimento humano. Algumas pessoas reagem assim, tipo, coça a cabeça e diz: e o conhecimento humano precisa ter uma fundamentação filosófica estabelecida? Pode ser que você ache que não, mas na época de Kant, todo o conhecimento humano empírico estava sendo atacado pelo ceticismo de Hume. Se não tivesse resposta, não teria motivo para a gente acreditar nas leis da física, né? Toda vez que a gente fosse, sei lá, pegar um avião, a gente não ia saber se o avião ia decolar ou não, a gente teria que ficar na dúvida, tá certo? E a gente teria que viver dentro do limite do ceticismo humeano, tá certo? Porque o avião decola porque a gente acredita que as leis da física vão continuar a funcionar da maneira como elas têm funcionado até hoje, tá certo? A gente não acha que a natureza vai mudar sem ter motivo, tá certo? Então, assim, mas todo o conhecimento humano estava atacado pelo ceticismo de Hume. Então, o princípio não, né? O que Kant quer alcançar, o objetivo de Kant com a crítica da razão pura, faz mais sentido se você entende o problema do ceticismo de Hume. Encontrar uma fundamentação filosófica para o conhecimento humano, por quê? Porque era exatamente isso que estava em questão na sua época, tá certo? Era exatamente isso que está sendo questionado e duvidado na época dele, tá certo? Então, esse é o objetivo de Kant, salvar o conhecimento humano do ceticismo de Hume. Em segundo lugar, Kant chama a atenção ao fato de que a mesma crítica, agora começa a ficar interessante, né, a ideia de Kant aqui. A mesma crítica que Hume fez ao princípio de causa e efeito também poderia ter sido feita aos outros conceitos puros fundamentais para o conhecimento humano. Por exemplo, por que não criticar o princípio da inerência e subsistência, substância acidente, com base no mesmo raciocínio?
O que é a ideia da inerência e subsistência? É a ideia de que algo permanece ao longo do tempo, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, se observamos um objeto X ontem e o mesmo objeto hoje, nada nestas duas experiências me garante que X ainda será o mesmo objeto amanhã. Ou seja, a permanência da identidade de algo ao longo do tempo, apesar das mudanças que podem ocorrer, não é garantida pelas experiências que tivemos no passado. Esse é o que o princípio da substância, né, da subsistência, o que ele garante é isso, é que as coisas permanecem iguais porque elas possuem uma identidade. Né? A ideia de Kant é que todas as 12 categorias poderiam ser criticadas pelo argumento de Hume. Então vamos falar um pouquinho, antes de passar para o próximo slide, falar um pouquinho sobre isso. As pessoas envelhecem, por exemplo. Né? Se você pegar assim, Sócrates, teve uma época lá na história da humanidade, 2000 e poucos anos atrás, 2500 anos atrás, que Sócrates foi uma criança, depois Sócrates se tornou um jovem adulto, depois Sócrates se tornou um idoso e depois Sócrates morreu. Mas enquanto o objeto Sócrates estava lá presente, havia uma identidade que permanecia ao longo do tempo. Essa ideia da identidade, não só de Sócrates por ser uma pessoa, mas a identidade de qualquer coisa. Né? O fato de que eu olho para esse celular aqui, que é meu celular, tá certo? Eu digo, este é o meu celular. Se eu olhar para ele amanhã, eu vou dizer, este é o meu celular de novo. Mas do mesmo jeito que não tem motivo lógico para concluir que a causa e efeito vai se repetir ao longo do tempo, a gente não tem motivo também lógico para concluir que a identidade vai se repetir ao longo do tempo. Então, essa ideia de Kant começa, é como se ele estivesse pegando assim, o fiozinho, né, da meada e começa a puxar o fiozinho da meada para mostrar qual o problema do problema de Hume, tá certo? O que é que Hume, digamos assim, não teria visto por ser um filósofo empirista, né? Que, primeiro de tudo, não é só causa e efeito. Vários outros conceitos importantíssimos para a própria experiência humana de viver no mundo. O próprio fato de você viver no mundo, a gente precisa de conceitos, tá certo? Alguns conceitos puros, que são puros segundo Kant, né? E não é só causa e efeito que pode ser atacado pelo raciocínio de Kant, mas todas as 12 categorias, né? O conceito de unidade, que uma coisa é uma coisa é uma, essa caneta é uma. Né? Se houver essa caneta ser uma várias vezes, quer dizer que amanhã ela vai ser uma ainda, ou pode ser que essa caneta de alguma maneira seja duas. Né? Se multiplique, sei lá como é que seria, se a gente abandonar a ideia de unidade, né? Como é que seria um mundo se a gente não conseguir pensar unidade, né? Então, assim, unidade, pluralidade, totalidade, todas as 12 categorias, tá certo? Então, assim, se a gente não tiver as 12 categorias, a gente não consegue viver no mundo, não consegue pensar o mundo de maneira coerente. Seria um pensamento fragmentado, completamente doido, né? Completamente ilógico. Então, primeiro de tudo, o Kant percebe que a crítica de Hume pode ser aplicada a todas as 12 categorias, não apenas a causa e efeito. Continuando no raciocínio. Solução kantiana, né? Então, além de expandir o âmbito do problema de Hume, o que mais Kant tem a dizer sobre o tema? Vamos lá. Ora, Kant defende que Hume está correto em concluir que os conceitos puros do entendimento não podem ter sua validade garantida a partir de simples observação de experiências. Isto seria impossível porque esses conceitos não têm uma origem empírica. É como se Hume estivesse olhando as experiências realizadas e procurando um motivo na experiência para concluir que a causa e efeito é válida, tá certo? Para Kant, porém, isso não quer dizer que não são válidos. A Revolução Copernicana, eu já falei sobre a Revolução Copernicana lá numa aula lá atrás, vocês podem lá voltar lá e assistir. Mais uma vez, a Revolução Copernicana é o grande pulo do gato de Kant, né? Em várias partes difíceis da crítica da razão pura, a solução que Kant encontra só é possível por causa dessa revolução, né? Revolução Copernicana. Então vamos lá, a Revolução Copernicana, mais uma vez, permite a Kant ter uma perspectiva nova em relação ao conhecimento. Né? Ou seja, se as categorias não têm sua validade assegurada pelos objetos de experiência, precisamos buscar sua validade no sujeito transcendental. Então, se o objeto não garante a validade das categorias, a gente tem que procurar essa validade no sujeito. Em vez de abandonar a validade, achar que não tem validade, a gente precisa procurar a validade no sujeito. Essa é a ideia da Revolução Copernicana. Isto quer dizer que as categorias fazem parte da ciência, não por serem encontradas nas sensações dos objetos, que Hume mostrou ser impossível, mas por serem uma contribuição ativa do sujeito na constituição do nosso conhecimento do mundo. Então o sujeito contribui na própria experiência do mundo, tá certo? Concluindo, para Kant, a nossa própria experiência mundana significa do mundo, tá certo? É uma mistura de contribuição de duas fontes, os dados fenomênicos que acessamos pelos sentidos, né, e as formas puras das faculdades do sujeito, espaço e tempo por parte da sensibilidade e as 12 categorias por parte do entendimento. A ideia kantiana é que estes elementos moldam nossa percepção e nosso pensamento sobre o mundo.
não conseguimos perceber os fenômenos a não ser espaço-temporalmente. E não conseguimos pensar sobre o que percebemos a não ser através das 12 categorias, que são os conceitos primitivos, conceitos básicos do entendimento, tá certo? Então a gente forma outros conceitos sobre o mundo, a gente forma um conceito vermelho, né? Olhando essa caneta aqui, a gente forma um conceito vermelho, mas a gente não conseguiria formular a ideia, por exemplo, o juízo. Esta caneta é vermelha se a gente não tiver, por exemplo, a categoria de substância acidente, tá certo? Então assim por diante. Além do mais, as categorias têm um papel transcendental, ou seja, sem elas, o conhecimento por juízos sintéticos a priori seria impossível. Kant raciocina do ponto de partida de que esses conhecimentos sintéticos a priori não são apenas possíveis, mas efetivos. Kant considera que esses conhecimentos são reais, né? A matemática é real, a física é real. Enquanto Hume conclui que a física seria impossível, ou pelo menos assim, extremamente duvidosa, né? Kant não pode aceitar esta conclusão, e a tábua das categorias e seu papel transcendental é a solução que ele encontra para resgatar o conhecimento humano das críticas humeanas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? É um tema interessante, um tema empolgante, muita gente gosta de Hume hoje em dia, né? Pelo menos os estudantes que conversam comigo, né? Muita gente chega com perguntas sobre Hume e tal, e algumas pessoas perguntam assim, professor, como é que Kant resolve mesmo aquele problema de Hume? Essa é a resposta, né? Kant resolve dessa maneira. Primeiro, ele percebe que o alcance da crítica de Hume é mais amplo do que o próprio Hume percebeu, não é só causa e efeito que ele conseguiria criticar usando os mesmos argumentos, e depois ele mostra que o problema do raciocínio de Hume é que essas categorias, esses conceitos básicos fundamentais, não podem ter sua validade provada a partir da observação do objeto. Sua validade tem que ser derivada a partir da análise das faculdades do próprio sujeito. Então a ideia é que as categorias são uma contribuição do sujeito para a experiência do mundo e não uma contribuição do objeto. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, você olhar para essa caneta e pensar que ela é vermelha, isso é uma contribuição do objeto. Não tem nada no sujeito que faz essa caneta ser vermelha. Mas você pensar que é uma caneta, é uma contribuição do sujeito. O conceito de unidade é uma contribuição do sujeito, tá certo? A gente não deriva da caneta a unidade. Que é uma coisa que os filósofos empíricos tentavam fazer, né? Derivar números, por exemplo, da experiência sensorial, mas não funciona, né? Isso aí, deixa isso aí para outra aula, né? Talvez aí, porque aí já entraria em questão de filosofia da matemática, né? Porque a gente não consegue derivar a matemática da experiência sensível. Tá? Bom, mas essa é a solução de Kant para a crítica de Hume. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Vocês podem usar aquelas tabelas lá para estudar a tábua dos juízos, a tábua das categorias, pode ser estudado por aquelas tabelas que eu fiz. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.